Olá pessoal, boa tarde. Vamos então para nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues aqui na turma do 8º ano A. Olá pessoal, vamos para nossa aula de hoje de português, hoje segunda-feira, dia 12 de abril. Antes vamos fazer a correção do nosso exercício da aula passada, tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre a composição por justaposição e por aglutinação. Por justaposição, quando duas ou mais palavras se juntam e elas não sofrem nenhuma alteração. E por a composição por aglutinação é quando se juntam duas ou mais palavras e elas têm uma alteração na forma dela, tanto da escrita como também na forma de falar, tá bom? Então, o primeiro, ele diz assim, para a gente ler esse trecho aí do texto Palavras, né? Fala o seguinte: existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. O primeiro ele pergunta na letra A. Observar a escrita da palavra guarda-sol. Como que essa palavra é formada? E pede para separar, né, os componentes. Ela é formada, gente, pela junção, tá? Ela é formada pela junção de duas palavras. A palavra guarda e a palavra sol, ok? Letra B. Cite outras palavras da língua portuguesa que são compostas com as palavras como a palavra guarda-sol. Então, nós temos aí algumas. Guarda-roupa, mal-humorado, matéria-prima, bem-vindo, obra-prima, mal-educado, 2 pontos e muitas outras, tá? A letra C ele pergunta, na letra C ele pergunta lá embaixo, considerando as informações do quadro, que era falando sobre justaposição e por aglutinação, qual é o processo de formação da palavra guarda-sol? Gente, o processo de formação da palavra guarda-sol é um processo composto por justaposição. Por que por justaposição? Porque ele juntou duas palavras, palavra guarda, a palavra sol, formou só uma, que é guarda-sol, e ele não mexeu em nada dela, continuou a forma original, não teve nenhuma alteração, tá? Nós temos aí um outro trecho, que é do texto Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. E ele diz o seguinte: um desses enigmas muito conhecido era mais ou menos assim. O que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Na letra A ele pergunta: destaque do trecho uma palavra formada por composição, ou seja, que está composta aí por duas ou mais palavras. É a palavra meio-dia, tá? A letra B ele pede para a gente separar os elementos que compõem essa palavra e indicar se ocorre uma composição por justaposição ou por aglutinação. Então, quando a gente separa meio-dia, nós temos aí duas palavras, a palavra meio e a palavra dia. E o processo a qual ela é formada é a composição por justaposição, porque ela também, quando foi unificada, ela não houve nenhuma alteração, ok? Certo, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o artigo de opinião, tá? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, tá? Em que você vai escrever um texto para dissertar e argumentar sobre alguma coisa, onde o autor, ou seja, a pessoa que escreve, vai apresentar o seu ponto de vista sobre um tema. Ele vai falar aqui, ele vai dizer o que ele acha, o que ele sente, o que ele já estudou sobre aquilo. Por isso que ela recebe o nome de artigo de opinião, porque ele vai colocar a opinião dele dentro do texto, tá? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado no texto de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Ah, tia, mas como é argumentar? É igual você, exemplo, uma pessoa diz, sorvete de morango é bom, e você disse, não, o bom é o de chocolate, porque ele é desse jeito, ele é feito desse modo, porque ele é natural, porque ele tem isso. Esses porquê de vocês é a argumentação. É o que vocês vão utilizar para persuadir, para poder informar e fazer com que a pessoa que está ouvindo que você fale acredite em você.
tá? Então, esses são os argumentos. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados no meio de comunicação de massa, como o quê? Como a televisão, rádio, jornal ou revista, e normalmente eles abordam temas que são da atualidade. Certo, então nós vamos fazer a leitura de um artigo de opinião, tá? Que é O Poder das Palavras, de Sandra Duarte Tavares. Então a gente vai fazer a leitura dele. No livro vocês podem acompanhar bem na página 24, tá? Vamos fazer a leitura e vamos responder as questões que eu vou pedir à frente, tá? Então, vamos lá. O poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênçãos, outras maldição. E é entre essas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas no baú fechado a 7 chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos, fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora, vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se eminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o meu próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas. As que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como você está? Experimentem. Sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então, acrescentar adjetivos robustos quando agradecem alguém. Obrigada pela sua preciosa ou valiosa ajuda. Se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade, não só a quem as recebem, mas também e, sobretudo, a quem a oferece. Então, pessoal, muito interessante esse texto, né, falando sobre o poder das palavras, o poder que as palavras têm, né? Por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Isso é o que ela ensina, o que ela coloca no texto, né, dentro aí de seus comentários, de seus argumentos. Ela coloca no texto que nós devemos tomar muito cuidado na hora de nós transmitirmos as palavras, proferirmos a palavra a alguém, porque as palavras elas podem tanto machucar como curar. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que vamos falar e como nós vamos falar, tá? Então leiam direitinho novamente esse texto na página 24 do livro de vocês, interpretem e quero que vocês respondam as duas questões, o primeiro e o segundo, tá bem na página 24 e 25, tá? Ele pergunta aí qual o tema central do artigo de opinião, falar sobre a opinião de vocês, tá? Ele fala aí algumas outras coisas que são respostas pessoais de você, o segundo da letra A até a letra E. E lá embaixo, na parte assim, conhecendo o colega pela palavra, eu quero que vocês respondam esses 9 pontinhos, só que vocês vão responder sobre vocês, não é sobre o colega, tá? Tipo, por qual nome você gosta de ser chamado? Eu quero que você mesmo responda. Ah, meu nome é Carlos Eduardo, mas eu gosto de ser chamado de Cadu. Pronto, pois responda lá, Cadu. Tá bom? Então vocês vão responder. Por qual nome você gosta de ser chamado? O outro, que palavra diz muito sobre você? Ah, a palavra que fala muito sobre mim é felicidade, porque eu sou muito feliz, eu sou muito autêntica, não sei. Qual é a palavra que diz muito sobre você? Ah, o meu é manga, porque eu o tempo todo tô com manga, alguma coisa, tá? Então respondam. Que palavra que você usa bastante? Ah, tá. Não é o termozinho. Ah, tá. Pois coloque ela que você mais usa, que você sempre utiliza. Pois o coloque aí, tá? De qual palavra você quer distância? Qual é a palavra que você não gosta, que você quer distância dela? Respondam.
Qual a palavra proibida em seu dicionário? Qual é aquela que você não usa de jeito nenhum, que você não gosta que utilize perto de você, que você não gosta da palavra, tá? Cite uma palavra chata. Para você, qual é a palavra que é chata? O outro, qual é a palavra que é doce para você? Qual é a palavra que é triste? E a última, qual a palavra que você mais gosta, tá? Então, responda direitinho cada uma dessas questões, tá? Então, vocês vão responder o primeiro, vão responder o segundo. Primeiro está na página 24, o segundo está na página 25. E lá na página 25 tem esses 9 pontinhos que vocês vão responder também sobre vocês, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.